Um pouquinho de assunto, o presidente Lula vai fazer um ato simbólico hoje, em memória do dia 8 de janeiro. Na semana que vem, os atos golpistas, que destruíram a sede dos três poderes, completa 2 anos. Vamos conversar com a Isabel Mega para entender um pouquinho desse ato, uma vez que o presidente pediu a presença de todos os ministros. Tudo bem, Isabel? Seja bem-vinda à Live CNN. Bom ano. Oi, Renan. Bom ano para você, bom 2025 para todo mundo que acompanha a gente também aqui na telinha do Live. Renan, olha só, muita expectativa em relação a essa primeira grande agenda que deve ser o 8 de janeiro de 2025, com esse marco de 2 anos do 8 de janeiro lá de 2022, quando a capital federal foi depredada naquele ato ali, uma tentativa que foi vista de golpe no centro da capital federal. Então, o governo Lula quer trazer novamente o simbolismo disso. No ano passado, fez um primeiro evento chamado Democracia Inabalada. Esse evento aconteceu não no Palácio do Planalto, mas no Congresso Nacional, no Salão Negro, reuniu ministros, reuniu membros do Legislativo, só não reuniu a oposição. O Supremo Tribunal Federal também estava lá. A ideia é repetir esse ato, tanto é que o presidente Lula, no último encontro que ele teve com todos os ministros, pouco antes do Natal, uma das falas dele foi justamente um pedido para que os ministros ficassem aqui na capital federal no dia 8 de janeiro para que pudessem participar deste evento. É comum que nesse início de ano os ministros eles optem por tirar alguns dias de férias, então daí esse pedido do presidente da República. A segurança aqui na capital federal está reforçada, é uma preocupação extra com o início do ano, então desde a virada até o dia 12 de janeiro vai ficar assim, reforço também na segurança do Supremo Tribunal Federal. Renan. Vamos olhar para Araraquara, porque a cidade do interior de São Paulo vai ter um ato no dia 8 de janeiro, em memória aos ataques contra os três poderes. E o presidente Lula estava justamente na cidade num domingo, quando as depredações começaram há 2 anos, e anunciou de lá as primeiras ações contra os invasores. O Estevão Limana conta pra gente o que já se sabe desse evento, Estevão, e claro, a eventual presença do Edinho Silva, que é o principal cotado para ser o futuro presidente nacional do PT. É isso, Uribe. Uma boa tarde para ti, para a Tainá e a todos que nos assistem nessa segunda-feira aqui na CNN Brasil. Bom, Uribe, temos sim a presença confirmada de Edinho Silva, que era o prefeito na época do município de Araraquara, quando o presidente Lula estava em território da cidade, quando os atos do 8 de janeiro iniciaram na capital federal. Por isso, então, está marcado um ato simbólico nesta quarta-feira, concomitante com este ato que deve ser realizado em Brasília, para ser uma espécie de relembrar, de ser uma homenagem ao Brasil, que resistiu e foi firme perante a esses atos golpistas, que a gente acompanhou aqui ao longo de todos esses meses na tela da CNN Brasil. O ato é organizado pelo PT municipal, pelo Edinho Silva, não vai ter a presença do presidente Lula, porque o presidente estará em Brasília, inclusive nesta data, mas algumas autoridades locais e também lideranças sindicais participarão deste ato. Aí você está nos acompanhando e se pergunta por que Araraquara? É que logo nos primeiros dias do mandato do presidente Lula, que voltou a assumir a presidência após Jair Bolsonaro, foram registradas chuvas muito fortes na região de Araraquara. E o presidente havia ido até a cidade para ver de perto os estragos desta chuva, quando então as notícias começaram a chegar e a mídia, nós da CNN, começamos a mostrar na TV o que acontecia na sede dos três poderes em Brasília. A partir disso, ficou uma tensão em Araraquara para saber se o presidente poderia retornar ou não para a capital federal, com uma iminência de não conseguir pousar ou até de haver algum tipo de ataque por lá. Nesse momento foi montada uma estrutura de forma urgente dentro da prefeitura e as primeiras ordens de Lula aos ministros e às forças policiais começaram a ser realizadas. Edinho Silva até tentou fazer construir
uma espécie de um local para homenagear esses atos dentro da prefeitura. No entanto, como houve a troca, Edinho Silva não ganhou a eleição municipal do ano passado, houve a troca para um prefeito do PL, essa homenagem não vai ser realizada lá dentro da prefeitura, mas nós teremos sim esses atos no município na quarta-feira. É com vocês. Obrigada, Estevão Limana. Informação antecipada durante o nosso plantão de Ano Novo pela nossa Juliana Lopes, agora com mais detalhes com Estevão Limana, com a preparação da CNN Brasil também para trazer informações in loco na data de Araraquara. Porque temos aqui o senador Rogério Marinho, mas o senhor já vai entender o que eu estou dizendo, porque assim, no quesito liderança, reinado, popularidade, né, tomar a frente no debate público, o senador tem uma baita história de muito debate e representação dentro do Senado Federal, e é com ele que nós estamos aqui em tela. Senador, eu juro que o gancho não foi pensado, hein? Me ocorreu agora, mas tudo bem. Mas o senhor entendeu, né? O elogio enquanto uma liderança, senador, aí na representação da sua oposição ao governo. Ficou bem compreendida essa parte? Bom, bom dia a todos, aí estamos à disposição. Bom ano novo para todos. Esperamos menos susto nesse ano, mais previsibilidade e saúde. Amém. É isso tudo que queremos. Bom, por qual motivo estamos aqui com o senador? 6 de janeiro, e aí eu volto ao que eu realmente estava falando antes. A gente projeta naturalmente esse próximo ano, né? Quais são os maiores desafios? Você que nos assiste, não sei se você fosse elencar, quais são os maiores desafios quando a gente fala de poder público, de gestão pública. E aí a gente vai focar agora e recebendo esse olhar de oposição, principalmente ao governo, mais do que isso, sendo um senador que representa a população, alguns dos assuntos dizem respeito a contas públicas do governo, que são uma pedra no sapato da política econômica brasileira, não temos dúvida disso. A dúvida é o que seria o melhor a ser feito, mas ninguém tem dúvida que é uma pedrinha no sapato neste momento. E aí as novas regras para o reajuste do salário mínimo, por exemplo, são um ponto de atenção nos gastos obrigatórios do governo. E é esse gancho que eu começo aqui trazendo um olhar de perspectivas em relação a 2025 e já trazendo o gancho do salário mínimo para o senador Rogério Marinho. Obrigada pela gentileza da presença, senador. Queremos te ouvir sobre esse ponto em relação a 2025, para começar a nossa conversa. Nós estamos aí com a perspectiva de que a trajetória ela tem um pecado original, que foi a PEC da transição. Ainda no final de 22, o governo acresceu quase 200 bilhões de reais no orçamento, sem uma contrapartida de receitas. E ao longo desse período, tomou várias atitudes do ponto de vista de apoio popular, mas sem respaldo do ponto de vista fiscal. Uma delas é a questão do aumento real do salário mínimo. Eu tenho falado que o governo dá com uma mão e tira com as duas, porque na hora em que estabelece que há um crescimento, inicialmente, em função da correção da inflação, acrescido do PIB dos 2 últimos anos, houve um aumento em 2023 em torno de 6 pontos percentuais no final de 23, e nós chegamos ao final de 24 com um aumento do dólar de perto de 30%. Então, qualquer cidadão que vai às compras, vai ao supermercado, e principalmente a população que majoritariamente ganha até 2 salários mínimos, sabe o prejuízo, né, ou a perda do poder de compra que isso ocasionou nas suas vidas. Então, esse aumento ele apenas foi factual. Ele foi teórico, né? Não foi factual. Houve uma corrosão do poder de compra, porque vários produtos de importância da cesta básica dependem de importação. E essa importação é regida pela moeda comum do mundo inteiro, que é o dólar. Então, houve um crescimento exponencial de custo de produtos ligados a gêneros alimentícios e de limpeza. Eu não tenho dúvida. Welcome to Instagram, the perfect online Gantt chart. Dúvida de que dificilmente haverá uma reversão dessa situação, porque no DNA deste governo há uma convicção de que o gasto público, mesmo que a custa de endividamento, é o que gera o crescimento do país. E o que está acontecendo de fato é que há uma perda crescente da credibilidade
né, na economia. Isso tem gerado uma evasão de divisas assim, extraordinária. Quem quer empreender, quem quer investir no país tem colocado o pé literalmente no freio, tem adiado essa situação. E nós vamos ter um ano muito difícil, a não ser que o governo apresente de fato um ajuste fiscal, né, que leve em consideração as premissas de contenção de gastos, Senador, de continuação de reformas estruturantes, de ataque aos super salários, principalmente do judiciário, né, que extrapolam em muito o teto do funcionalismo público. senador, E começa a dar o exemplo na redução, né, desses investimentos que são anunciados sem nenhum lastro do ponto de vista financeiro, como o terceiro PAC, né, que é uma galhofa, é uma brincadeira feita contra a sociedade brasileira. eu tenho aqui, todos os meus colegas querem fazer-te uma pergunta tão cheia, e até se eu peço desculpa por fazer isso, mas eu já quero emendar aqui uma pergunta para o senhor, que o senhor citou o pacote de gastos e tudo mais que chegou no Congresso. A minha pergunta que é fácil de fazer, eu sei que é complicada, mas a gente quer te ouvir. Se o Congresso cobra que sejam feitos cortes e tudo mais, tem que cortar e representa a população fazendo isso, assim, obrigada a todos os parlamentares por fazerem essa cobrança, porque é um olhar da população. Mas por que quando o pacote chega no Congresso, não, isso aqui não vai cortar, não, mas isso aqui não pode cortar, isso aqui, aí vai esvaziando, para a gente que vê de fora é difícil entender, porque se cobra tanto por cortes, por que quando chega o assunto no Congresso, isso aqui não Welcome to Instagram, the perfect online. pode, isso aqui não vai que tipo de interesse o Congresso defende? É o da população ou é de alguns grupos que dominam o dinheiro brasileiro? Olha, a sua pergunta é extremamente importante, até para quem está nos ouvindo. Primeiro, o Congresso ele é heterogêneo, ele não é um bloco monolítico, como deve ser o governo, por exemplo. O governo tem uma agenda e necessariamente uma liderança na condução dessa agenda. Esse governo se omitiu na reforma tributária. Nós estamos aí com uma reforma aprovada com quase 400 bilhões de renúncia fiscal. Não é por acaso que nós vamos ter aí o maior imposto de valor agregado do mundo, acima de 29%. Então, quem não teve lobby ou quem não gritou mais, não foi beneficiado pelos benesses que foram oferecidos, né, por aqueles que conduziram o processo de reforma dentro do parlamento e que não foi o governo. O governo se omitiu criminosamente. O governo não busca a interlocução com o parlamento no sentido de fazer um grande pacto a favor do Brasil. Se o governo dissesse, eu vou abrir mão, por exemplo, de fazer investimentos que eu não tenho suporte financeiro, e vocês do parlamento deveriam abrir mão de um percentual do recurso discricionário que está disponibilizado através das emendas. E eu não falo nem das emendas impositivas individuais, eu falo dessas emendas de comissão que se transformaram em moeda de troca, né, e de cooptação de parlamentares para fazer eventuais maiorias dentro do Congresso com a cumplicidade do governo do Partido dos Trabalhadores. Esse pacote que chegou, eu afirmei desde o início que ele é inócuo, ele não tinha nenhuma efetividade. Quando você fala que ele foi desidratado, na questão do BPC, por exemplo, veja, a política de salário mínimo do governo, além de ser absolutamente estéril, porque não significa ganho real para o causa essa produtividade, e quem ganha o salário mínimo no Brasil, talvez 10% da nossa da nossa população economicamente ativa, impacta fortemente nas contas públicas, porque pressiona a Previdência e BPC. Né? Então, o governo faz tudo errado, então ele perde a credibilidade e perde a legitimidade de fazer o debate de forma séria. Eu fiz 2 emendas por ocasião desse pacote, que eu gostaria de falar aqui em público, que não foram aceitas. A primeira, que o governo deixasse de mise-en-scène e de cortina de fumaça, e de fato, ato contínuo aprovação, a PEC, que determinou a contenção dos supersalários, nós votássemos o projeto que já está pronto no Senado da República, na CCJ, já tendo passado, inclusive, da Câmara. Há 2 projetos distintos. Um, com uma série de modificações feitas pela Câmara, que dá 33 sessões diferentes, colocando uma série de rubricas orçamentárias do Judiciário, do Poder Público, do Executivo, como verba indenizatória, onde não incidiria o teto nem imposto de renda. Né? E há um outro do Senado da República, que
foi votado no Senado, que seria o texto que nós defenderíamos, com 14 ou 15 sessões de diárias, né, de férias, ou seja, situações normais do trabalhador. Mas o governo não aceitou votar um projeto de emenda ordinária, com apenas maioria eventual, tendo o quórum a maioria dentro do parlamento. Ou seja, estava fazendo uma cortina de fumaça. Eu mostrei isso para eles. Segundo, nós fizemos uma emenda chamada Emenda 16, foi um destaque ao primeiro projeto, que foi o PLP, onde dizem o seguinte: se a gente revogasse a banda do resultado primário, porque você diz, olha, eu vou ter déficit zero. O governo fará na próxima quarta-feira um ato simbólico de 2 anos dos ataques às sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023. O evento, que contará com a participação do presidente Lula, incluiu a entrega de obras de arte restauradas, como o relógio do século XVII reparado na Suíça, além de um abraço da democracia na Praça dos 3 Poderes. Voltamos com a Thaisa Medeiros, que vai trazer mais informações do evento da próxima quarta. Thaisa. Exatamente, Pedro. Além do presidente Lula, esse evento vai contar com representantes dos 3 poderes, incluindo também das Forças Armadas. Os comandantes das Forças Armadas confirmaram presença. Foram convidados também os líderes partidários do Congresso, a cúpula do Congresso Nacional, incluindo aí o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira. E o presidente Lula também se adiantou, já convidou os favoritos aí na corrida para os novos cargos da presidência do Senado e da Câmara, Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Então, todos eles estão convidados para essa cerimônia, que está prevista para quarta-feira, às 9h30 da manhã, para marcar esses 2 anos dos atos do 8 de janeiro na Praça dos 3 Poderes, aqui em Brasília. Falando um pouco da programação desse evento, inclui aí, como você adiantava, Pedro, as entregas das obras que foram restauradas. A principal delas que a gente pode destacar aqui é um que ficou famoso, aquele relógio que foi depredado, um relógio do século XVII, que veio ao Brasil pelo Dom João VI em 1808. Ele foi enviado para a Suíça sem custos ao governo brasileiro para ser restaurado e vai ser entregue aí nesse ato simbólico do 8 de janeiro lá no Palácio do Planalto. O evento vai ter 4 atos, então vamos passar aqui rapidamente para entender como é que vai funcionar essa cerimônia. O primeiro deles acontece na Welcome to Instagram, the perfect online game. Sala de audiências do Planalto para a reintegração das obras de arte. Também, além desse relógio, vão ser entregues as outras 21 obras. O terceiro momento é a cerimônia com os integrantes dos poderes às 11 horas, com integrantes também no Ministério da Cultura, do IFAM. E depois da solenidade tem um grande momento, que é quando o presidente Lula deve descer a rampa do Palácio do Planalto para o abraço da democracia na Praça dos 3 Poderes. Então essa é a programação prevista para quarta-feira, para marcar os 2 anos do acontecimento daquele 8 de janeiro. Volto com você. Welcome to Instagram, the perfect online. O governo fará na Mota e Alcolumbre devem ficar de fora de ato do 8, no Planalto. Aliados dizem que presença em cerimônia organizada por Lula poderia causar desgaste com a direita às vésperas da votação, na expectativa de serem confirmados como próximos presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente, o deputado Hugo Mota, Republicanos PB, e o senador Davi Alcolumbre, União AP, devem passar longe do ato organizado pelo Palácio do Planalto para lembrar os 2 anos de ataques às sedes dos 3 poderes, na quarta-feira, 8 de janeiro. O argumento oficial é que ambos estão em recesso e, portanto, fora de Brasília. Aliados, porém, admitem o receio de que a participação no evento possa causar atrito com parlamentares de oposição às vésperas da eleição no Congresso. Embora a vitória dos 2 seja dada como certa, ambos querem evitar desgastes com a direita antes da votação. Uma das pautas prioritárias da oposição é justamente o PL da Anistia, projeto de lei que pretende perdoar condenados pela invasão e depredação do Planalto. Congresso e Supremo Tribunal Federal, STF.
Integrantes de partidos do centro sob reserva falam que a cerimônia sobre o 8.1 e em defesa da democracia que ocorrerá no Palácio do Planalto tenta ser capturada pelo governo Lula e pelo PT. Já os atuais presidentes da Câmara, Arthur Lira, PPAL, e do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD-MG, também não confirmaram participação no ato organizado pelo Palácio do Planalto. No ano passado, mesmo com a cerimônia no Congresso, Lira não compareceu. O ato organizado pelo governo Lula começará às 9h30. Ministros foram convocados para participar do evento. A programação inclui a entrega de obras de arte restauradas, como o relógio do século XVII reparado na Suíça, além de um abraço da democracia, na Praça dos Três Poderes.